Duas coisas eu quero falar para vocês. A nossa igreja aqui, ela está aqui. Eu sou pastor hoje, graças ao pastor Alceu, né? A minha conversão foi com o pastor Alceu. Foi com a pregação do pastor Alceu. Ele que mostrou o evangelho para mim, para minha família. E eu estou aqui hoje, sou pastor e muita coisa aprendi com ele, né? E eu sou pastor, essa igreja, tudo isso aqui que está aqui, eu falei ontem para ele, para ver, às vezes a gente não tem dimensão daquilo que Deus faz por um ato nosso, por uma obediência nossa ao chamado de Deus. Olha aqui para mim. E hoje eu estou aqui por causa do pastor Alceu. Eu louvo a Deus por causa disso. E hoje nós jogamos bola à tarde e eu encontrei lá hoje o João Misse. João Misse, ele estava na igreja no começo, é um japonês, e ele tinha 2 filhos, um casal. Eu achei muito interessante, Carlos, porque eu cheguei lá, ele foi me dar um abraço. Ele é vô, o neto dele nasceu agora, e ele foi me dar um abraço. Os filhos dele moram em São Paulo, a filha em Campinas, o filho mora em outra cidade, e eles moram na praia. E ele me deu um abraço assim com o olho cheio de lágrima e ele falou assim: muito obrigado. Eu falei: por quê? Ele falou: muito obrigado pelo que você fez pelos meus filhos. Porque os filhos dele participavam da juventude quando a gente estava começando a nossa igreja, isso em 2000, 2002, por aí. E os filhos participavam e ele disse: aquilo que você fez pelo meu filho mudou a história do meu filho. Eu estava lá com ele e quando o nenê nasceu, eu estava lá com ele. E ele lembrou desse tempo na igreja, ele disse: pai, aquilo que eu sou hoje como homem, eu sou por causa da comunidade, por causa daquele lá. E o João Miss falou: você teve uma participação. Então eu estou dizendo isso, gente, porque eu estou aqui hoje por causa do ministério do pastor Alceu, da Ilona também, né? E já tem pessoas que estão caminhando por causa do ministério meu também, né? Então isso vai caminhando. Então aquilo que você está fazendo, Deus está te abençoando. Você não tem dimensão daquilo que você faz, de como que Deus usa isso para abençoar pessoas, tá? Então é um privilégio poder tê-lo aqui comigo, né? Hoje, um privilégio. É um pastor, um paizão, né? E nós vamos abençoar a vida do pastor Alceu. Vamos pedir a graça de Deus sobre ele, sobre a sua família, e que ele esteja sendo instrumento de Deus para abençoar a nossa igreja nesses dias, né? Que ele esteja sendo parte desse avivamento que nós temos buscado para a nossa comunidade desse momento, tá bom? Estenda uma das mãos aqui à frente, nós vamos orar. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Alceu, obrigado pelo seu ministério. Eu, a minha família, nós estamos aqui hoje, Deus, muito por causa da obediência, Pai, que ele e a sua esposa tiveram, Senhor Deus, ao chamado que tiveram do Senhor. Te agradeço, Pai. Mesmo, Deus, sendo falhos, mesmo sendo limitados, como todos nós somos, mesmo tendo dificuldades, passando por tantas lutas, Pai, mas o Senhor sempre esteve com ele, sempre esteve com a família dele. O Senhor sempre o abençoou. E eu te louvo, Deus, porque ele é um instrumento do Senhor. Te agradeço, Pai, porque nesta igreja, esta comunidade, esse ministério, tem, Deus, uma mão muito importante do teu servo lá atrás. Nós queremos abençoá-lo com toda sorte de bênçãos. E rogamos que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida do pastor Alceu, sobre o seu ministério. Pedimos a Deus que o Senhor o use para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Não apenas aqui na comunidade, nesses dias, mas que o Senhor continue usando a vida dele, Pai, aonde o Senhor o enviar. Abençoe a sua família com toda sorte de bênçãos, Pai. Abençoe a sua esposa que está aqui. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos por este santo privilégio que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou passar a palavra para ele, só lembrei do negócio. Às vezes você acha que você está velho para alguma coisa, né? O pastor Alceu, ele já é aposentado, né? Já se aposentou no ministério, mas passou um tempo, ele aceitou o desafio de novo, uma igreja, para poder ajudar essa igreja a pacificar lá em Curitiba. E hoje ele está pastoreando a 2ª igreja de Curitiba. Deus abençoe. Fique à vontade, aqui você está em casa. É a tua igreja.
Esse aqui? Esse aqui. Tá ligado? Tá ligado. Boa noite. Opa! Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Eu fico assim, até emocionado, um pouco constrangido, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando de rever Maurício, de rever o irmão, de rever a mãe, cunhado, a irmã, de ser tratado juntamente eu com a minha esposa como filhos do rei. Estamos bem hospedados, estamos bem alimentados, estamos bem nutridos, temos compartilhado muita coisa boa. E eu posso dizer, sem dúvida, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje um auditório aí com a galerinha mais nova também. Eu vou tentar fazer uma coisa mais assim interativa, mais participativa, tá ok? Para ver se eu consigo atingir todos os segmentos. Minha esposa está ali, minha companheira, fica em pé. Certo? Nós formamos assim uma dupla café com leite, né? E dessa dupla café com leite nasceram três ilustres morenos, né? E desses 3 ilustres morenos já estamos para 4 netos. Então significa que a gente já tem uma certa idade. Vocês não vão acreditar, mas eu tenho 70 anos. Esse negão aqui tem 70 anos. Então, bem nutrido, bem alimentado. Tomei muito banho de leite de cabra, sabe? E isso então me resultou em tudo isso que eu estou vivendo hoje, certo? Mas deixando essas brincadeiras, vamos lá que eu espero assim, Jesus, que esse tempo que nós vamos ter aqui hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite, seja um tempo assim de nós repartirmos, de nós crescermos. Eu gosto muito de uma colocação do apóstolo São Paulo, quando a Bíblia diz que ele manifestava muito desejo de estar com os crentes da igreja de Roma. E ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, com toda a formação dele, com todas as experiências que ele teve, ele fala da fé mútua, ou seja, na convivência que ele iria ter com os crentes da igreja de Roma, ele ia repartir e ele ia receber também. Então, na convivência, eu pelo menos tenho essa compreensão assim que eu convivendo com vocês, eu vou receber de vocês, e vocês convivendo comigo, também eu vou repartir, como diz Paulo, aquele dom espiritual que Deus tem dado a cada um de nós. Amém? Então, beleza, vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de João, capítulo 20. No Evangelho de João, capítulo 20, eu vou ler do versículo 19 até o versículo 29. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, em outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, e eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Guarde isso. Palavras de um discípulo, chamado Tomé, quando ele disse: se eu não ver nas tuas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, onde Jesus havia sido traspassado, de modo nenhum eu acreditarei. De modo, guarde isso, de modo nenhum, vamos dizer juntos, de modo nenhum acreditarei. Foram as palavras de Tomé. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja contigo, baterista. Paz seja contigo, tecladista. Paz seja contigo, anjo desta igreja. E diz a Bíblia que depois que ele disse, logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Deu para guardar isso? Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Como é que é o seu nome, mocinha? Brenda. Jesus disse para Tomé: por que me viste? Creste? E aí então ele termina dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos dizer juntos: bem-aventurados os que... Então essa bem-aventurança, certo, meu irmãozinho ali, da guitarra, é uma bem-aventurança que foi deixada para aqueles que não viram e creram. Então não é uma bem-aventurança para aqueles que querem ver para depois crer. Ok? Então nós vamos caminhar um pouquinho com a Bíblia. Os discípulos da Bíblia, os discípulos de Jesus, certo? Eles tinham qualidades, eles tinham as suas particularidades, e eles tinham o seu temperamento. Concordam comigo? Os discípulos de Jesus, eles tinham o quê? As suas qualidades, tinham a sua forma de ser. Eles tinham as suas particularidades. Por exemplo, se você olhar assim, o temperamento do Pedro, como é que era o temperamento do Pedro? Hã? Como é que era o temperamento do Pedro? Hã? Sanguíneo, aquele Pedrão mesmo. Você imagina um pescador, né, com o rostão assim meio queimado, não tanto como eu, mas ele era um pescador, assim, dali da Galileia, certo? E ele tinha aquele temperamento.
E eu fico até pensando como é que foi quando Paulo diz que teve um arranca-rabo com ele, assim, bem forte, né, e repreendeu Pedro. Certo? Mas, no dia a dia, a Bíblia mostra que eles revelavam algumas coisas para o Senhor Jesus. Na convivência, no dia a dia, no contato. Eles revelavam alguma coisa a Jesus. Eu queria fazer uma perguntinha para você, assim, nesta noite, bem prática, que eu desci aqui. Você é um seguidor de Jesus? Amém? Eu sei que você é um presbiteriano. Eu sou um presbiteriano independente. Somos da mesma família. Mas eu pergunto, você é um seguidor de Jesus? Você segue a Jesus? Você caminha com Jesus? Vive no dia a dia com Jesus? Jesus é um referencial na sua vida? Jesus é uma pessoa importante para você? Jesus diz alguma coisa na idade que você tem de adolescente? Vou te colocar como adolescente, sim ou não? Ok, isso é muito bom. E interessante que quando a gente lê a Bíblia, viu meu irmãozinho que está ali? Quando a gente vê a Bíblia assim e vê essa relação do Senhor Jesus com os seus discípulos, a gente aprende algumas coisas que vale a pena para a nossa vida. Por exemplo, num determinado momento assim, do ministério público de Jesus, houve uma questão lá que eles viram uma figueira. Jesus foi comer um figo, não tinha nada. E no outro dia aquela figueira ficou seca. Os discípulos disseram para ele alguma coisa e Jesus disse para eles assim: tende fé em Deus. Guarde isso. E eu acredito que na vida prática, no cotidiano, nós como seguidores de Jesus, precisamos também ouvir, diante de situações, esta colocação, tende fé em Deus. Não estou dizendo que tenha fé no pastor Maurício, tenha fé ali no nosso irmão que é seminarista, não é isso que eu estou dizendo. Mas na caminhada da vida da fé, no dia a dia, eu acho que vale a pena a gente ouvir esta afirmação, tende fé em Deus. Amém? Você concorda comigo nisso? Um outro momento a Bíblia nos diz no Evangelho de João, que os discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus. Guarde isso. A Bíblia está dizendo, pode olhar depois, João 2:22, que eles creram na Escritura. Eu pergunto para você nesta noite, você crê na Escritura? Você crê que a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Como é que você crê? Você crê de que a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Não quero trazer heresia aqui, viu, meu irmãozinho? Mas isso é importante, que a Bíblia diz que eles creram nas Escrituras e creram na palavra de Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa. É bom, é salutar, traz resultado para a vida prática, você crê na palavra de Jesus? Não é a palavra minha, não é a palavra sua, mas eu estou dizendo, você crê na palavra de Jesus? Você crê, por exemplo, que é verdade isso? Crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e a tua casa. Então eu diria assim, que no dia a dia da nossa vida cristã, na nossa caminhada com Jesus, isso é muito importante. Como num outro momento diz a palavra de Deus, que quando Jesus dá ali umas informações a respeito do perdão, há um momento em que os discípulos dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Já que nos dias de hoje, século 21, diante de circunstâncias, surpresas, lutas, dificuldades,
Às vezes aparece uma enfermidade, isso e aquilo. Será que vale a pena hoje, eu, você, nos voltarmos para Jesus e dizer assim: Jesus, aumenta a minha fé para que eu possa crer? Ou não? O que você acha? Você acha que tem momento que a gente tem que dizer: Senhor, eu quero acreditar, mas eu não tenho fé suficiente. Vamos pegar um exemplo. O pastor não pediu para eu falar sobre contribuição, não é isso, mas eu sempre uso isso. Por exemplo, chega na hora assim, que tem que contribuir, dizimar, ofertar. Ai, Deus do céu, não ganho muito. Estou aqui com umas moedas na mão. Eu não ganho muito, Senhor. Ai, Deus, acho que vai faltar. Vai faltar, Senhor. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer no século 21, que eu vivendo com 90%, a minha vida será melhor do que eu viver com 100% sem dar nada para o Senhor. Sim ou não? Será que isso, a gente passa por esse teste? Passa por esta prova? De chegar e dizer: Senhor, eu quero contribuir, mas eu ainda não tenho fé suficiente para crer nesta verdade. Eu vou aqui nessa galera um pouco assim. Demora assim você, meu Deus do céu, estou estudando lá biologia, ciências e assim por diante. Ai, o meu professor só fala no evolucionismo. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa crer que assim como está escrito ali no Gênesis, é verdadeiro, e não aquilo que está sendo ensinado sobre evolucionismo. Sim ou não? Vocês enfrentam essa dificuldade? Dá nó na cabeça? Meu Deus, sabe com quem que eu fico? Eu fico com a evolução ou eu fico com aquilo que a Bíblia me ensina? Eu estou procurando ser bem prático para atingir todos vocês. Gente, é importante. Agora eu vou fazer uma perguntinha bem simples, porque é o tema quando o pastor Maurício andou para mim. Eu vou perguntar, isso é fácil. Mas o que é acreditar? Vamos lá, o que é acreditar? Vamos lá. O que é acreditar? Ter certeza naquilo que eu espero acontecer. O que é acreditar? Que você diz: não, eu acredito. Eu acredito. Como? Ter esperança que algo vai acontecer sem saber que vai acontecer. Mas o que é quando diz eu acredito? Quando você diz assim: eu acredito na palavra de Deus. Que ela é viva, que ela é poderosa. O que mais, gente? Vamos lá. Hã? Você se sente segura? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Gente, eu não quero falar sobre futebol aqui. Mas eu gosto de futebol. Certo? E quando às vezes eu via um período na vida do Atlético Mineiro, que aquela torcida dizia assim: eu acredito. Eu acredito. Não sei se quem acompanha esportes, eu acredito que era bacana de ver 45 mil, 50 mil torcedores do Galo lá dizendo: eu acredito, eu acredito. E interessante, rapaz. Às vezes estava perdendo e conseguia reverter o quadro totalmente, até o goleiro defender pênalti levantando o pé desta forma. Interessante, gente. Sabe o que me veio na mente assim? Quando a igreja, e aqui eu quero estimular e encorajar, no sentido de que a igreja unida, a igreja possa continuar reafirmando: nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós acreditamos que Deus responde às orações.
Nós acreditamos aquilo que o pastor disse ali há poucos instantes, que o impossível para o homem é possível para Deus. Nós cremos que esta cidade será sacudida pelo poder de Deus. Nós cremos que cada culto será uma experiência nova. Nós cremos que o mesmo Jesus que foi ontem, é hoje e será eternamente. Nós acreditamos que Deus pode fazer nova todas as coisas. Eu citei esse exemplo do futebol porque eu ficava impressionado de ver aquele povão tudo dizendo, nós acreditamos. E aquilo parece que contagiava os jogadores, que o resultado virava um dia, estava 1-1, precisava ganhar de 4-1. Fizeram os 4. Nós acreditamos. Gente, aleluia. É importante quando é essa unidade espiritual. Nós acreditamos. Nós cremos. Nós não temos dúvida. Nós observamos que Deus fez, faz e continuar fazendo para a glória, honra e louvor dele mesmo. Agora, se vocês me perguntarem assim, mas pastor, e os discípulos? Será que eles em todos os momentos acreditaram? Não, se você olhar para a Bíblia, sim, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia mostra o lado bom, o lado ruim, mostra os momentos em que eles reafirmaram certas coisas e outros momentos não. Por exemplo, quando a Maria Madalena, que foi a primeira em que o Jesus se revelou para ela, ela chegou alegre, dando um testemunho, dizendo, eu vi o Senhor. Qual foi a reação dos discípulos? Se você olhar lá, muitos deles não creram. Ok? Quando o anjo deu uma notícia lá para o Gabriel, o anjo Gabriel deu a notícia para Zacarias, só Zacarias, sua esposa vai ter um filho. Ele acreditou ou não? Estava no turno dele. Qual foi o resultado que ele ficou? Não estou fazendo isso uma doutrina. O que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Por quê? Foi dada a notícia para ele e ele não acreditou. Agora, eu pergunto para mim e pergunto para você. No que você não crê hoje? Vamos ser sinceros. No que você não crê? Quantas vezes a pessoa vai dar um testemunho, não é bem assim. Sabe? Não é bem assim. Olha, acho que a Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, nós estamos no século 21, século da tecnologia, século em que os recursos são tão variados, época disso, época daquilo. No que você não crê hoje? Que você tem dificuldade para crer. Ô pastor, você veio aqui para pegar no pé da gente? Não, eu quero levar você a refletir um pouquinho. No que você não crê? Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu li um artigo, principalmente das igrejas pentecostais históricas, em que antigamente, por favor gente, eu não estou aqui pichando ninguém, aqui estão lá das mocinhas, em que as mocinhas, principalmente daquela igreja, elas costumavam orar a Deus assim, Deus me arranja um Romeu para a minha vida, me arranja, sabe aquele negócio de oração, não tem? Me arranja um Romeu, tudo bem. Mas sabe, Maurício, o que o pastor colocou? Que ultimamente na igreja dele ninguém estava mais orando sobre isso. Por quê? Era todos nos sites de relacionamento. A Irmandade, engraçado, é que não era igreja, as históricas, mas era uma igreja pentecostal histórica em que o pastor começou a observar que as ovelhas dele, principalmente as moças, já não oravam mais pedindo que Deus levantasse um Romeu para cada uma. Mas o que era? O pessoal começou a partir para os sites de relacionamento. Estou falando alguma mentira aqui, gente?
Eu não estou aqui condenando, querendo dizer, isso, aquilo. Não é, mas eu estou querendo refletir um pouquinho para vocês, que se não demora, no passado, a gente cria em determinadas coisas. Com o tempo, a gente deixou de crer e buscar outras soluções. Essa foi a experiência de uma igreja. Então eu pergunto assim, no que você crê? Ou você não crê? Lá na igreja em que eu sou pastor, eu fiz uma colocação que eu nunca tinha feito. A igreja passou por uma divisão e a gente tem que falar com um pouco de contribuição. E um dia eu citei um salmo, Salmos 37, versículo 25. E esse salmo diz assim: fui moço e agora eu já sou velho, mas jamais eu vi o quê? O justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele disse, olha, eu fui moço, agora sou velho, foi um período da vida dele, certo? Daqui de moço até velho. E nesse período ele percebeu uma coisa, ele percebeu que não havia o justo mesmo, justificado, ele não havia sido desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que você tem visto assim, nessa sua caminhada de fé? Aqui tem uma galera mais nova, mas aqui tem um pessoal mais adulto. Nesse período da sua vida, o que você viu de ação de Deus, que isso não tira do seu coração? Vamos lá. Uma coisa que Deus fez assim, que isso hoje está no seu coração. É uma convicção que você tem dentro de você mesma, ou você mesma. Algo que Deus fez. Algo que gerou em você uma convicção. Algo que gerou dentro de você uma certeza. Algo que acrescentou na sua vida. Quem sabe como aquele jovem lá do cego de nascença. Quando ele disse lá, olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa está dentro de mim. Uma coisa faz parte da história da minha vida. Uma coisa aconteceu no meu coração. Eu era cego, mas agora eu vejo. Ninguém tira isso. O que aconteceu que traz essa convicção na sua vida? Eu usei aquela figura do moço e velho. Mas eu quero perguntar para você, o que hoje tem acontecido que isso traz uma convicção para você? Ninguém tira de você. A irmãzinha está dizendo, por exemplo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aí está claro para ela. O que mais? Olha lá, GT. Eu também, eu olhava pelos meus filhos, que Deus nunca deixava eles saírem dos caminhos de Deus. Amém, Jesus. Amém. Resposta, que mais, gente? Vamos lá da juventude aqui, uma coisa que ninguém tira de vocês, que está claro, está nítido. Toma, está devagar. Está devagar. Ah, sabedoria, fé, inteligência. Ok. Agora vamos fazer uma coisa, Jonas. Vamos lá, vamos fazer uma coisa assim, bem sincera entre nós, assim. Maurício, virei um pouco aqui o negócio. Está em casa. Vamos lá, uma coisa assim que você tem dificuldade para crer. E nós podemos orar no final. Uma coisa que você tem dificuldade para crer, assim. Hã? A irmãzinha está dizendo que tem uma dificuldade de crer no futuro. Mas da palavra, assim, que às vezes você balança um pouco. Ai, Jesus, será que é assim mesmo? Ah, irmãzinha, dizem que tem dificuldade, às vezes, para entender isso, de que a fé remove montanha. Eu vou dar uma pista assim. Quem é assim que tem dificuldade para crer de que Deus ama a sua vida?
Todo mundo tem assim, convicção? Alguém uma vez perguntou para mim, pastor, dê uma prova de que Deus me ama. Aí eu disse, olha, aqueles textos lá de Romanos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. A pessoa levou até um susto. Eu digo, olha, se quer uma maior prova dessa, de que Deus ama você, Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Mas vamos lá, gente, eu estou vendo, eu sei que eu fiz uma pergunta assim meio pegajosa. Mas o que você tem dificuldade às vezes para crer? Hã? Com tantas coisas, a irmã diz que tem dificuldade de crer no futuro. Que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. O que mais? Você tem dificuldade para crer assim? Hã? Que Deus abençoará a nossa nação. O irmão já colocou uma... Meu Deus, será que ele vai abençoar essa nação do jeito que está? Hã? O que mais? Tem alguma coisa assim que você não crê? Eu sei que eu fiz uma pergunta, mas é para refletir, gente. Porque não demora na caminhada. Muitas vezes a gente experimenta isso, diz, olha, e muitas vezes você, temos que voltar para Deus e dizer, Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa crer, para que eu possa continuar, para que eu possa acreditar na Tua palavra, para que eu possa crer de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, que eu possa crer que eu, na idade que tenho, ou você, na idade que tem, nós podemos sim dizer, como disse aquele apóstolo. O que é que ele disse? Olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Deus precisa levantar, usar você, jovenzinha. Desculpa, eu costumo fazer isso. Não guardei ainda todo o teu nome. Brenda, você chegar com uma coleguinha sua de escola, que às vezes compartilha uma necessidade com você, ou diz assim alguma coisa, olha, minha família lá, a coisa está pegando, não está nada bom. Você chegar e dizer, olha, eu não sou uma terapeuta, eu não sou uma psicóloga, mas eu sou um adolescente crente em Cristo Jesus, eu creio no poder de Jesus, então eu vou orar por você em nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Diga isso, no nome de Jesus há poder. Amém. Deus te usa, Jô. Deus te usa. Eu não posso ir lá na escola que você está, mas você na escola que você tem uma leva de colegas. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Para chegar e dizer, olha, eu não sou isso, mas eu creio num Jesus que restaura, que renova, que faz nova todas as coisas. Aleluia. Diga um aleluia. Aleluia mesmo, não tem problema. Aleluia, aleluia. Fala. Rapaz, 9h32, vou encurtar aqui, senão... Então nós chegamos no Tomé aqui. Agora que eu vou começar no Tomé. Alguém tem o nome de Tomé aqui? Por que será que não dão um nome para os filhos de Tomé? Tome, a irmãzinha ali está dizendo, como é teu nome? Você canta bem, né? Estava ali cantando. Tome. Mas por que será que não dão o nome de Tomé? Hein? Ninguém pensou nunca dar o nome de Tomé? Nem Judas. Era o discípulo de Jesus. Tomé não era um discípulo de Jesus, irmãozinho? E vamos ver que o Tomé tinha qualidade, gente. Não é só isso. Hã? Por que não dão o nome de Tomé? A irmãzinha, ela é casada? Tem filhos? Homem também? Nunca pensou em Tomé? Rapaz. Ah, ali o Tomé dela.
Eu gostava, Nelton. Vamos lá, gente. Você pode distrair, você vai levar. Tá ok. Vamos lá. Ok. Tomé significa o que, gente? Vamos lá. Tomé significa incerteza. Hã? O que mais? Hã? Incrédulo. O que mais? Que Tomé? Vamos pintar o Tomé aí. O que é que Tomé é? Incerteza, incrédulo, o que mais? Desconfiança. O que mais que significa? Interessante que ele tinha um outro nome, né? Inseguro. Maurício está decapitando o coitado aqui da Tomé. Brincadeira. Gente, mas o Tomé, a Bíblia diz que ele era também chamado de Dídimo. Dídimo, está na Bíblia. E Dídimo dá uma ideia assim de gêmeo, dá uma ideia também de parecido. Eu vou pular um pouco aqui, para que eu me estendi numa área aí, não vou. Mas se você olhar na Bíblia, há 2 momentos na vida de Tomé que vale a pena a gente pensar. O primeiro momento foi quando Jesus resolve voltar para Jerusalém e tinham ameaçado Jesus. E ele foi um cara que tomou uma dianteira dizendo assim: vamos para morrermos juntamente com ele. Pode ler João 11:6. Vamos. Então esse homem aqui, que a gente pinta de uma forma, chegou um momento que ele disse: vamos para juntamente morrermos com ele. Então ele não era um cara assim tão medroso. Houve um outro momento na vida dele que a Bíblia diz que Jesus falou sobre um caminho, ok? E ele perguntou para Jesus: que caminho é esse? Como saber o caminho? Aí Jesus responde aquilo que todo mundo sabe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês acham assim que dá só para a gente pensar no lado negativo de um discípulo, de uma pessoa que se volta para Jesus e pergunta: como saber o caminho? Que caminho que eu devo seguir? Que caminho que eu devo andar? O que vocês acham? Dá para a gente só dizer que... Acho que não. Eu confesso para vocês que eu resolvi estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho a respeito disso, e me chamou muita atenção. E eu nunca tinha ouvido isso, Maurício. Que quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fez uma menção do santuário, que no santuário tinha o átrio. Ele disse: eu sou o caminho. No santuário tinha o santo dos santos, a verdade. E no santuário tinha também o quê? Tinha o Santíssimo, o lugar santíssimo. Jesus dá aquela resposta para ele, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu vou entrar num item já para partir. Vocês acham que às vezes um crente pode ficar incrédulo por um período assim temporário? Sim ou não? Vocês concordam comigo que às vezes o indivíduo pode ter uma incredulidade temporária? Concordam comigo? Amém? Isso é uma coisa. Às vezes o indivíduo tem. Ilona sabe, nós tivemos uma família que perdeu um missionário, que era missionário lá em Porto Alegre. E era um engenheiro, deixou toda a vida dele em Curitiba, foi para Porto Alegre para fazer missões. Apareceu uma enfermidade na perna dele,
foi motivo de muito jejum, de muita oração, de muito clamor e assim por diante. Mas ele veio a falecer com 34 anos. Eu não vou dizer assim que eles caíram da fé, não. Mas um deles era presbítero, os dois eram presbíteros. O pai era presbítero e o sogro era presbítero. Quando falava em cura divina, assim, eles tinham um pé um pouquinho atrás. A gente nem tocava nesse assunto. Porque a perda daquele genro e a perda daquele filho balançou a fé daqueles dois irmãos. Eu pergunto assim, nos dias de hoje pode acontecer de alguém perder um ente querido ou acontecer alguma coisa que a pessoa balança um pouco? Sim ou não? Eu posso às vezes ter um período de incredulidade temporária, não é bem assim. Mas o que eu acho lindo nisso é essa questão assim, quando a gente tem essa liberdade para chegar para Jesus e dizer: Jesus, ajuda-me, eu quero crer, eu quero dizimar, eu quero crer nesse meio de graça que é a oração. Eu quero crer que aquele testemunho que foi dado pelo pastor é verdadeiro, Senhor. Mas eu tenho dificuldades. Eu tenho barreiras. Eu tenho situações. Eu tenho circunstâncias. Senhor, para crer e aceitar. E eu não teria dúvida nenhuma de dizer que o Tomé ele teve uma incredulidade passageira. Por quê? E agora vocês vão pensar comigo juntos. Se eu for até as 10, dá para matar um negócio? Vamos lá, eu vou fazer um negócio bem prático assim para vocês, assim, tá? Muito bem, ele não estava no culto. Não estava na reunião lá. Jesus, a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos, com medo dos... Com medo dos judeus. Bom, se eles fizeram com o líder, com o mestre que era Jesus isso, quanto mais com os liderados, quanto mais com os discípulos. Estavam trancados, lá com medo. E a Bíblia diz que Jesus entrou, não entra em detalhes, mas ele disse uma coisa muito linda, viu, meu irmãozinho? Ele disse: Shalom, a paz seja convosco. Você crê que hoje no século 21, você pode ser um instrumento de Deus para chegar num ambiente assim difícil e você ser usada para dizer: a paz seja convosco? Você crê? Você crê de que você pode ser num ambiente assim conturbado e você ser um pacificador? Amém? Que bom, rapaz. Aí Jesus disse: a paz seja convosco. Aí apareceu para os discípulos. Quem não estava lá? Irmãzinha, sei que é esposa de pastor aí, né? Futuro pastor. Por que será que o Tomé não estava lá? Você já pensou? Por que será que o Tomé não estava lá? Você já parou para pensar? Parou para pensar um pouquinho? Minha irmãzinha ali. Por que será que o Tomé não estava lá? Estavam os outros e ele não estava. Por que será, gente? Mas ele não estava lá presente. Os outros estavam. Na mesma sala, fechada. Jesus aparece, diz: paz seja convosco. Ele estava ausente. Por quê? Pastor, você está querendo fazer a gente refletir, mas é isso, gente.
Eu não sei assim, eu não sei se a ausência de pessoas, às vezes, no templo, chama a atenção de você. Sim ou não? Chama a atenção. Você já se preocupou em saber por que a pessoa não está vindo mais? Acho que não. Sabe, é uma coisa assim que eu estava meditando, e a gente ora, pedindo a Deus iluminação do Espírito. Por que será que ele estava ausente? A gente lê, pesquisa aí, há uma série de colocações. Quem sabe o temperamento dele, a perda foi tão grande. Alguém aqui já se isolou? Olha, eu não quero conversar com ninguém, quero ficar na minha. Tem isso na vida prática. Pessoas que se isolam, pessoas que são melancólicas. Tem. Aí eu vou pegar um exemplo bíblico para ilustrar um pouquinho também para vocês. Lembra do Elias? O que é que ele fez lá no Monte Carmelo? Hã? Não, mas antes. O que é que ele fez antes? Quem lembra? Fez descer o quê? Fogo do céu. Fogo do céu. E aí o povo disse, só o quê? Só o Senhor. Vamos dizer para despertar a gente. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. É Deus. Mas ele disse isso. Aí a Jezabel chegou e disse, o rei Acabe foi lá e contou para a mulher. Só aconteceu tudo isso. Mataram todos aqueles profetas. Quem foi o líder do negócio? Elias. Onde é que ele foi parar, gente? Fugiu. Se mandou com medo da Jezabel. E a Bíblia diz que ele entrou onde? Numa caverna. E Deus encontrou lá e diz o que para ele? Sai da caverna. E é bonita aquela expressão. Sai e coloca-te diante do monte. Sabe, gente, vocês concordam comigo que às vezes a perda de um ente querido ou de qualquer coisa sacode a vida de uma pessoa? Sim. Eu poderia enumerar N casos, como pastor, de pessoas que com perda, às vezes um emprego, aconteceu um negócio vergonhoso, e que a pessoa se isolou, se distanciou. Não queria saber nem mais de entrar dentro de um templo. Aí você vai atrás em busca daquela pessoa. Gente, foi o que aconteceu com o Tomé. Mas, aí eu fecho. Jesus é gracioso, não é isso? Amém? Nós cremos na graça, cremos na misericórdia, cremos no favor. Jesus, passado 8 dias, viu, mocinho? Passado 8 dias, Jesus aparece no mesmo lugar. E ele diz, Shalom, a paz seja. Diga para ele ali, diga ali. Shalom, Shalom, vamos lá, Shalom. Shalom, 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 paz. Aí o Senhor disse para ele o quê? O que é que o Senhor disse? Você sabe. Disse 3 coisas para ele. Tá legal. Tá ok. Vamos lá. Ok. Ele disse primeiro, Tomé. Leia ali, minha irmãzinha. O que é que ele diz ali? Ele se dirige especificamente para Tomé. Põe aqui o dedo. Vê as minhas mãos. Chega também a mão. Põe-na no meu lado. Não seja incrédulo. Vamos lá, gente. Não sejas o quê? Não sejas. Não sejas. Será que nesta noite o Espírito Santo está ministrando ao meu coração e ao seu coração, dizendo, não sejas incrédulo.
não sejas incrédulo, mas seja crente. Seja crente, creia. Aí então eu acho com essa coisa linda da graça, da misericórdia, como o Senhor restaura. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Dizem os especialistas que foi uma das maiores afirmações cristológicas de um discípulo, dizendo: Senhor meu. Não é o Senhor do pastor, não é o Senhor do seminarista, não é o Senhor do presbítero, não é o Senhor da minha mãe, não é o Senhor do meu pai, mas quando você diz Senhor meu, aleluia, Senhor meu, Senhor meu, Senhor e meu Deus. E aí então Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe, meu irmão, há uma inversão muito grande hoje, e eu vou tocar um pouquinho amanhã nesse sentido. Geralmente as pessoas dizem assim: eu quero ver para crer. Eu quero ver para quê? Para crer. Há uma inversão. O princípio bíblico é ver para crer. Guarde isso. O princípio bíblico é ver para crer. Jesus disse: se tu creres, tu verás o quê? Tu verás o quê? A glória de Deus. Tu verás o Shekinah de Deus. Tu verás a manifestação do poder de Deus. Tu verás que no século 21, o impossível para o homem é possível para Deus. Tu verás acontecer coisas tremendas, profundas e maravilhosas na tua família. Tu verás o poder de Deus agindo no dia a dia da sua vida. Tu verás milagre, tu verás coisas acontecendo para o louvor do Senhor e o testemunho do seu poder. Tu verás. Tu verás. Aí ele termina dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, felizes. Felizes são aqueles que não viram e creram. Irmãos, existe uma felicidade espiritual que é só para quem crê para ver. Aleluia. Você crê nisso? Há uma bem-aventurança que não é estendida a todos. É uma bem-aventurança estendida àqueles que creem para poder ver. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine. Eu sei que tem incertezas, eu sei que tem dúvidas, eu sei que tem hora que a gente balança, mas o que eu queria convidar você nesta noite, em nome de Jesus, é você colocar as suas dúvidas, suas incertezas, e até mesmo ter humildade, como os discípulos disseram. Eu gosto disso da Bíblia, que ela mostra o lado positivo e o negativo. Quando que Jesus explicou sobre o perdão, eles juntos lá diz nós: Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe por causa do quê? Alguém disse que o Pedro era muito matemático. Quando o Pedro lançou a rede, ele teve o privilégio de contar que eram 153 peixes. Já viram peixe? Eu sou do litoral, né? Peixes se mexendo, mas eles conseguiram contar 153. Ele contou. Mas aqui o Tomé, ele vibrou, glorificou, exaltou o nome do Senhor.